12º vídeo, nós vamos mudar de assunto agora, né? Já deu uma moralzinha legal em círculo trigonométrico e agora nós vamos estudar a área das principais figuras planas, tá? Um pouquinho de geometria e áreas, que a gente usa muito lá na física também. Que área é essa, né? Tem muita gente que não sabe calcular a área, esqueceu, está perdido. Então, é importante a gente relembrar. E eu vou dar um macetezinho aqui para vocês para dar uma ajuda, tá ok? Então, vamos lá? Olha só. Eu coloquei essas aí para a gente poder dar nome, né? Dar nome e entender por que elas estão juntas, agrupadas, né? Eu tenho aqui, deixa eu só trocar a canetinha, né? Vou pegar aqui uma canetinha azul. Eu tenho aqui um triângulo, ó, onde esse ângulo aqui menor que 90, esse também, está chamado de triângulo acutângulo. Eu tenho um triângulo aqui que tem um ângulo reto, é um triângulo retângulo. E eu tenho aqui que eu tenho um triângulo que tem um ângulo maior que 90, então é um triângulo obtusângulo, ok? Então, todos três, eu vou calcular a área da mesma forma. Eu tenho uma base, ó, a base, aqui a base para aqui, olha que importante, ó, a base, isso aqui não faz parte da base, não faz parte da base. Então a base para aqui, tá? A altura aqui do triângulo está dentro do triângulo. Aqui é um triângulo retângulo, então isso aqui é um cateto, que a gente já estudou, né? E a altura vai ser o outro cateto, olha lá. Então, a altura é o outro cateto do triângulo. E a altura aqui ela é externa, né? Então, não tem como você traçar uma altura assim, não existe isso. A altura, ela é sempre o segmento, né, que é perpendicular à reta que passa pela base. Então, ela sai do vértice que se opõe à base, né? Então, tá aqui, ó, tá? Tá aqui, ó, a reta que passa pela base e a gente vai traçar essa perpendicular aqui, ó, que já está traçada para você, ó, tá? Então, essa é a altura. Então, ó, o vértice que está oposto à base, ó, traça a perpendicular, dá o próprio cateto. O vértice que está oposto à base, a base que está aqui, ó, traça a perpendicular, tá ali a nossa altura. Beleza. O losango, olha que interessante, ó, o losango. Professor, é estranha a figura do losango, parece que, sei lá, com um quadrado. Não é, porque olha só, esse ângulo aqui é igual a esse. Esse ângulo aqui é igual a esse aqui, tá? E nenhum deles é reto, né? O quadrado, né, você tem 4 ângulos retos, né? 4, então, lados iguais e os 4 são retos. Se você puxar, né, isso para cá e isso para cá, de repente você vai, né, construir o losango. Você vai virar essa figura aqui. Então, olha que interessante. Você tem esse Dzão, que é a diagonal maior. Olha ela aqui, ó. Se eu vou construir aqui o meu losango aqui, ó, para não rabiscar lá o nosso lá. Então, a diagonal maior, o nome já diz, porque ela é a maior das diagonais. Essa é a menorzinha, ó, a menorzinha. Então, ó, essa aqui, né, nós vamos chamar de Dzinho, e essa aqui nós vamos chamar de Dzão. Beleza? Tá, mas no lugar de eu chamar de Dzão, eu chamasse de base, conforme está aqui, e no lugar de eu chamar a diagonal menor de Dzinho, eu chamasse de altura, tá? Aí você vai entender por que eu botei essas figuras aqui todas iguais, né? Olha aqui. A área de todas essas figuras é dada pela mesma fórmula, ó.
base vezes altura sobre 2. Professor, mas o que tem visto nos livros é que a área do losango é a diagonal maior vezes a menor sobre 2. Essa de cima aqui está errada. Não, não é está errada. Eu só troquei o meu Bzinho, né, onde é o Dzão, olha lá, vê se não é igualzinho ao Dzão. Bzinho é igualzinho ao Dzão, tá? E a minha altura é igualzinho ao Dzinho, tá? A minha altura é igualzinho ao Dzinho. Então, você pode usar a mesma fórmula, ó, a mesma fórmula para calcular a área dessas figuras aqui, né? Um triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo e um losango, tá ok? Bom, então vamos apagar essa bagunça. Já entendi, então, professor, por que o senhor colocou essas aqui juntas. Vamos ver outras. Ih, rapaz, essa aqui, maneiro, ó. Também, ó, base, altura, quadrado. Professor, mas a base não é igual à altura no quadrado, não é tudo lado, porque eles são iguais? Sim, eu estou ensinando um macetinho para vocês. Olha aqui, retângulo, não é comprimento vezes largura, mas eu botei, ó, base, altura. Tá? Trapézio, base, ó, isso aqui não pertence à base, tá? Assim como isso aqui não pertence à base. Altura. Tá legal. Então, eu quero entender por que o senhor colocou base e altura em todos eles. Eu coloquei por causa disso aqui, ó. Porque a área dessas três figuras é base vezes altura. Base vezes altura. Base vezes altura. Ah, mas se eu quiser colocar lado ao quadrado? Claro, porque olha aqui, ó. A altura é igual à base, que é igual ao lado do quadrado. Então, se eu chamar isso aqui, né, de L, se eu chamar isso aqui de L, né, quadrado tem os 4 lados iguais, né, então, ó, não vai ser base vezes altura, então vai ser L vezes L, vai dar o quê? Lado ao quadrado. Tá, e do retângulo, professor? Mesma coisa. Se eu chamar isso aqui de comprimento, isso aqui é o comprimento do retângulo. E a minha altura eu chamo de largura do retângulo. Então, base vezes altura, né, que está aqui, ó, vai ser o quê? Comprimento vezes largura. É o que está aqui. Comprimento vezes largura. E a do trapézio não tem como, o do paralelogramo não tem como fugir, né? É a base mesmo vezes a altura. Tá legal? Lembrando que em todas essas áreas eu vou usar, vai ter sempre, né, ela não é tão objetiva assim, aplicação de fórmula, a gente vai ter que descobrir alguma coisa usando aquele seno de 30, seno de 60, cosseno de 60, seno de 45. Então por isso que é importante a gente estudar um pouquinho, né, dos ângulos primeiro, né, os senos, os cossenos, círculo trigonométrico, porque esses probleminhas de área, eles sempre vão estar misturados com aquilo ali. Porque você não vai achar esse H com facilidade, ele vai te dar um ângulo aqui, ou ele vai te dar esse ângulo aqui, você vai descobrir esse, entendeu? É assim que se constrói o problema. Aprendo A para aprender B, A e B para aprender C, A e B e C para aprender D. Quando eu vou fazer um problema no D, eu cobro conhecimento de A, B e C também. Né? Então é assim que funciona. Acabou, professor? Não, olha lá. Tem esse nosso amigo aqui, que é o separadão de todos. Esse é o círculo. Quem tem área é círculo, que é uma figura plana. Eu estou estudando figuras planas. Tá? Se fosse só a linha, o nome disso aqui é circunferência. Circunferência. E a circunferência, ela não tem área. Ela não tem área. Ela tem comprimento, tá? Ela começa num ponto e termina nele mesmo. Então, qual seria o comprimento da circunferência? Seria 2πr, comprimento da circunferência. A circunferência, para você ter uma
uma ideia mais clara, ela é isso aqui, ó. Essa é a circunferência. Eu passo o meu dedo pela circunferência. Agora, o círculo não. O círculo não tem como. É como uma moeda, por exemplo. Então, área do círculo, πr ao quadrado. Π é um número irracional. Você pode deixar a tua resposta em função de π, tá? O π aparecendo. Ou você vai substituir o π por 3,14. Tá? Porque ele é um número irracional, ele não tem fim, Tá? Então a gente corta ele aqui e aproxima para 3,14. Tá ok? Acabaram as áreas, professor? Não, não acabaram não. Deixa eu só apagar aqui, porque eu não gosto dessa bagunça, né? Pode dar um print aí, ó, dar um print. Muito importante você não misturar a circunferência com círculo. Esse cara aqui é círculo, tá? Círculo. E essa menina aqui, que é uma linha, isso aqui é uma linha poligonal fechada, chamada de circunferência, tá ok? Então, vamos apagar tudo isso, vamos para o próximo slide. Ah, professor, é isso aí, tem essas figuras, né? São os trapézios. Trapézios, ó, 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. 1, 2, 3, 4 lados. Então, aqui também é um quadrilátero, né? Assim como quadrado, losango, retângulo, paralelogramo, é um quadrilátero. Às vezes o professor de física, ele surta quando num problema de física, né, vem assim. Aí fala, no problema de física, pede para calcular, não vai pedir para calcular a área, mas você vai ter que calcular esta área aqui. Aí o aluno vai e chama isso aqui de trapézio, né? Isso aqui chama de trapézio. Gente, essa área que está aqui, que eu vou pintar para você, eu vou fazer questão de pintar, ó, essa área que está aqui, ó, não pode ser trapézio nunca. Por que não pode ser trapézio? Porque o trapézio ele é um quadrilátero. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui não é um quadrilátero. Então não é um trapézio. Agora, se você quiser, você pode dividir aqui, ó. Aqui você tem um trapézio, ó. 1, 2, 3, 4. Então, essa área aqui é um trapézio. Essa área aqui é um retângulo, ó, e essa aqui é um triângulo. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. A área 1 é um trapézio, tá aqui, ó. A área 2 é um retângulo, tá aqui, ó. Já aprendi a calcular. E a área 3 é um triângulo, tá aqui, ó. Ah, então eu posso pegar a área do trapézio, somar com a do retângulo, somar com a do triângulo. Sim, mas esta figura aqui que parece com um trapézio, não é um trapézio. Deixa eu apagar essa bagunça. Ah, apaguei. Agora, o trapézio, só para a gente ter uma informação, ele é um quadrilátero onde a gente vai ter duas retas paralelas e duas não paralelas. Então, sempre, ó, duas paralelas e duas não paralelas. Duas paralelas e duas não paralelas. Essas retas paralelas é onde nós vamos ter as nossas bases, né? Então, ó, eu tenho uma base maior, uma base menor. Ó, base maior, base menor. Olha aqui, a mesma coisa, ó, base maior, isso não pertence à base maior, base menor. Esse aqui é o trapézio isósceles, né? Porque ele tem, ó, dois ângulos iguais. Olha que maneiro, né? É um trapézio isósceles. Esse é um trapézio retângulo, porque ele tem dois ângulos retos. E esse é um trapézio escaleno,
né, onde todos os tamanhos são diferentes. Tá legal? Então, ó, esse tamanho é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse. Tá legal? Então, o que acontece? A altura, nós já vimos que a gente pega do vértice, projeta onde está a linha da base. Então, a altura está aqui. Ó, a gente vai pegar do vértice, projeta onde está a base. Então, a altura está aqui. A gente vai pegar do vértice, projeta aonde está a base. Então, a altura está aqui. Olha que maneiro, viu? Então, tem um trapézio isósceles, retângulo e o escaleno, né? Então, como é que eu calculo a área do trapézio? Está aqui, ó. Base maior mais base menor. Tudo isso aqui somado, primeiro eu somo, depois que eu somar, eu multiplico pela altura e divido por 2 no final, tá? Então, base maior mais base menor vezes a altura. Professor, eu já vi num livro que estava assim, ó, base maior mais base menor vezes a altura e dividia tudo por 2. É a mesma coisa, filho. O que eu escrevi aqui é a mesma coisa. Se você quiser escrever assim também, também pode. Ó, base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. Também é a mesma coisa. Então, as três formulinhas são a mesma coisa, ok? Então, área dos trapézios. E agora, um presentinho para vocês, porque eu até poderia calcular muitas outras áreas, mas eu vou colocar duas aqui em especiais, né? Porque elas aparecem muito nos problemas. Então vamos lá. A primeira delas seria essa aqui, ó, do triângulo equilátero. Tá legal? Professor, mas por que essa área do triângulo equilátero aparece muito em concurso? E ela é fácil da gente entender. Olha aqui, ó, a gente vai usar, inclusive, conceitos, né, que nós já estudamos. Então, ó, essa amiguinha nossa aqui, ó, é a altura. Então, vamos lá, a altura. Essa amiguinha nossa aqui é a base. Aí você vai dizer assim, professor, então a área do triângulo equilátero está aqui, base vezes altura sobre 2, onde a base é L, eu vou botar aqui, ó, sobre 2, vezes a altura. E a altura? Então, olha só, gente, essa reta aqui, que é a altura, ela vai dividir esse ângulo aqui de 60 graus em dois ângulos iguais. Então, ela é bissetriz. Então, aqui eu vou ter um ângulo de 30, né? E aqui eu vou ter um ângulo de 30. Ah, tá. E por ser a altura, né? Então tá aqui, ó, ela forma um ângulo de 90 graus com a base. Cateto oposto ao ângulo de 30. Caramba, a gente usa muito isso, né, professor? É, ó, metade da hipotenusa. Ó, cateto oposto ao ângulo de 30. Então, professor, quer dizer então que, ó, a hipotenusa é L. Oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa. Então, esse outro cateto aqui, que é o H, é L sobre 2, que é aquele cateto, vezes raiz de 3. Exatamente, cara. Viu como é que a gente procura, né, sempre usar os conhecimentos anteriores? Se não tiver ele em mente, a gente não consegue ir avante. Então, a nossa altura está aqui, ó. É L raiz de 3 sobre 2. Ah, então isso aqui vai dar L vezes L, vai dar L ao quadrado, raiz de 3, esse 2 vai passar aqui para baixo, vai ficar, ó, sobre 4, tá? Então, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, por isso que a gente pode usar essa formulinha aqui, ó, direto. O cara te dá um triângulo equilátero, e diz que o lado dele mede 4. Qual é a área? Aí você, caramba, como é que eu vou fazer? Então, já lembra, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, então vai ser 4 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4.
cortei um 4 daqui com um 4 daqui, então vai dar 4 raiz de 3. Ah, então a área desse triângulo aqui, professor, essa área aqui é 4 raiz de 3? É. Sai muito mais rápido, né, professor? Pois é, por isso que eu falei para você, que eu ia estar dando esse bisuzinho para vocês aí. Então, a área de um triângulo equilátero sai rapidinho, olha aqui, ó, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. E o outro presentinho, né? Tá aí o outro presentinho, seria um hexágono regular, tá? Então, por que regular? Porque um hexágono tem 6 lados, né? E os 6 lados são iguais. 6 lados iguais. Então, L, 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 tudo igualzinho, né? Até rabisquei ali, deixa eu apagar aqui, que eu não gosto de ficar rabiscando. Então, tudo igualzinho. Agora, interessante é que se eu pegar desse vértice e ligar para cá, eu tenho uma diagonal. Se eu pegar desse vértice e ligar para cá, eu tenho outra diagonal. E se eu pegar desse vértice aqui e ligar para cá, eu tenho outra diagonal. Olha que legal, cara. Eu tenho aqui 6 triângulos iguaizinhos, ó. 1, 2, 3, ó, 4, 5, 6. Iguaizinhos. Porque, ó, esse ângulo aqui tem que ser igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse, igual a esse. Olha que bacana. Tá? Porque eu dividi em 6 partes iguais. E eles são iguais, 360 graus é o todo. E dividido por 6, olha que interessante. Todos eles têm 60 graus. Olha que maneiro, ó. 60 graus, ó. Todos eles têm 60 graus. E o que é mais interessante é que esse lado aqui é igual a esse. Então, sobrou para cá também 60 graus. Esse ângulo aqui de 60 é igual a esse de 60. A mesma coisa, ó. Esse lado aqui é igual a esse. Então, esse ângulo de 60 é igual a esse ângulo de 60. Qual é a moral da história? Eu tenho 6 triângulos equiláteros. Eu tenho 6 figuras dessa aqui, ó. 6. Tá aqui, ó. Vou mudar a cozinha aqui. Ó, eu tenho 6 figuras. Eu tenho aqui o meu primeiro triângulo equilátero, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E todos os triângulos equiláteros têm lado L. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Vamos apagar tudo. Ó, então eu vou ficar com L aqui, L aqui, L aqui, L aqui, L aqui, L aqui. Olha que maneiro. Tudo L. Então, reparou aqui, são 6 triângulos iguaizinhos aqui? Então, a área do hexágono é facinho. A área do hexágono é igual a 6 vezes a área de cada um desses triângulos aqui, ó. Ó, a área desse triângulo aqui vai ser o quê? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Corta esse 6 com esse 4, aqui dá 2, aqui dá 3, aqui a área do hexágono, né? Então, super interessante ter essas duas figurinhas. Claro que a gente tem outras áreas que nós vamos estudar também, onde nós vamos ter um círculo, né? E aí nós vamos ter essas figuras regulares inscritas no círculo, né? Ou então elas vão estar circunscritas, né? Então, isso aí é mais para frente, né? Por enquanto, eu estou fazendo só em função do lado da nossa figura plana. Muito legal. Gostou? Tá? Não esqueça, deixa o nosso like, compartilhe o vídeo com os colegas de turma, né? No cursinho, na escola. Não deixa de compartilhar. Não se inscreveu ainda? Se inscreve no canal, ativa o sininho. E ó, fica junto conosco, mini coraçãozinho do professor Rezende para você.